boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos ao canal da Associação Espírita Messe de Amor. Muito boa tarde a todas e a todos. E é com muita alegria, muita gratidão a Deus que eu convido a todos vocês que estão sintonizados na Messe de Amor para fazermos a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos das nossas vidas, pelas dádivas que recebemos a cada dia da nossa existência terrena. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudo, pelas bênçãos amorosas do Mestre Jesus. Que Deus, na sua infinita bondade e amor, Jesus, que é a luz do mundo, nos envolva a todos nós, hoje e sempre, por todos os que estão nos ouvindo, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas ruas, em solidão, que Jesus possa envolver a todos nós, que assim seja hoje e sempre. Então, dando continuidade, agradecemos primeiramente ao convite da Messe de Amor para o projeto Jesus, Luz das Nossas Almas, quando nos referimos aos estudos do Espírito de Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, e hoje fazendo uma abordagem do livro Vivendo com Jesus, e a mensagem de número 23, eram de Betsaida. Então nós observamos, através dos livros de Amélia Rodrigues, quanto mais nós conseguimos estudar, refletirmos sobre a sua mensagem, sobre os seus estudos, as suas pesquisas, mais nós a admiramos por ter sido aqui na Terra uma professora, uma poetisa, uma dramaturga e uma escritora. Esse espírito de tanta luz, Amélia Rodrigues, se destacou na sua época como uma pessoa muito cheia de bom senso em relação à educação, à transmissão de valores éticos, morais, às crianças, àquelas pessoas que conviviam com ela. Então ela deixou aqui mesmo, na sua última encarnação, essa marca de uma pessoa amorosa, dedicada e que trabalhou pela educação das crianças. Ao retorno à pátria espiritual, ela que foi uma pessoa católica, fervorosa, mas sempre muito estudiosa da vida, das passagens de Jesus. Então, através do encontro com ela, com o espírito de Joana de Ângeles, ela vem ser convidada a uma tarefa de muita luz, uma tarefa educativa no planeta Terra. Então nós temos a consciência das gravíssimas dificuldades que todos nós estamos vivenciando nesses momentos de transição planetária, nesses momentos em que muitas e muitas de nós estamos passando por conflitos íntimos, por necessidades de mais e mais estarmos conectados com as mensagens de Jesus, com as mensagens que são luz para as nossas vidas, que são o remédio que nos dá a coragem, a força, porque nos deparamos ainda com tanta indiferença social, com tantas crianças passando todo tipo de necessidade, tantas pessoas idosas ainda muito em situações de risco, pessoas que se encontram em situação de rua. Então há uma necessidade de compaixão, de solidariedade, de amor, o desenvolvimento do aprendizado do amor. Então, nesta mensagem de Amélia Rodrigues, ela, como uma estudiosa, ela vem contextualizar a cidade de Betsaida exatamente como era ao tempo de Jesus.
Então ela traz informações, o contexto histórico, ela nos ensina a respeito dos acontecimentos geográficos naquela região, ela nos fala da cultura da época, faz também uma análise de como estava a situação daquelas pessoas na época de Jesus, que ela sempre nos enfatiza que existiam muitos irmãos nossos, sofredores no caminho, muitas pessoas com necessidades gravíssimas para a sobrevivência. Eram enfermos, eram pessoas desesperadas, eram pessoas que viviam à parte da sociedade. Mas nos referindo a Betsaida, então a mensagem de número 23, intitulada Era de Betsaida, ao tempo de Jesus, essa cidade, que se traduz como casa de pesca, situava-se ao lado nordeste do mar da Galileia, a poucos quilômetros de Cafarnaum, e foi vítima de um fenômeno sísmico que, levantando-a, distanciou-a do lago generoso, e que no Evangelho aparece como havendo sido uma cidade próspera de tradições vigorosas. De lá saíram Pedro, André e Felipe, que se tornaram discípulos devotados do Mestre, imortalizando-a nas páginas da história. Então, a Amélia Rodrigues nos fala, então, dessa questões geográficas, que essa região foi abalada por grandes terremotos que a distanciou da onde realmente ela se situava. Então, houve esses abalos, né? E ela agora, mais recentemente, através dos achados arqueológicos de pesquisas detalhadas, foi encontrado, então, as muralhas que circundavam Betsaida, o portal de entrada, as pedras, foi feita as pesquisas sobre as casas, como elas eram formadas, como então era uma cidade muito próspera. E realmente ela entrou para a história como a cidade natal desses apóstolos de Jesus. Então, Amélia Rodrigues, além de fazer nos trazer todos os ensinamentos, as passagens, ela nos contextualiza, demonstrando a sua pesquisa em relação a quem eram os soberanos, os governantes da época, como estava então a sociedade, quais eram as cidades próximas, né? Então é muito importante nós observarmos essa questão do estudo, da pesquisa, do conhecimento, do comparar com outras fontes históricas, e assim mais e mais realça o estudo, o conhecimento e o valor desse espírito que vem nos detalhar a situação da época. Então essa cidade recebeu várias vezes a visita de Jesus, que ali operou inúmeros fenômenos de curas, não se permitindo aderir à sua doutrina do amor. Então, exatamente nessa região, houveram muitas curas, muitos fenômenos que foram verdadeiros chamamentos para a população da época. Mas mesmo com tantas evidências, as pessoas custavam a reflexionar a respeito de que tudo aquela movimentação daquelas multidões de pessoas que vinham ali encontrar com Jesus, ora na beira da praia, ora nas praças, ora no monte, no campo, aquela figura ímpar daquele nazareno, alto, vigoroso, com aquele olhar cheio de doçura, que comovia a todos os que ali chegavam. Então, vamos nós nos reportarmos a essa época, a esse contexto, e imaginarmos que nós estávamos lá diante de Jesus e observamos tudo o que aconteceu.
Ali nessa região aconteceram o fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes. Então eram 5 pães e 2 peixes apenas, e a multidão eram mais de 5.000 pessoas. Através dos relatos do Velho Testamento, através do estudo de Amélia Rodrigues, nós vamos ver então que todos foram alimentados, todos foram saciados naquele momento em que houve a multiplicação, e ainda conseguiram levar para casa pães e peixes. Também houve a cura do cego de nascença. Então, tantas evidências, era-se de esperar, Jesus esperava que aquela comunidade, aquelas pessoas daquela cidade fossem sensibilizadas e fossem à reflexão profunda. Como seria então a vivência através daquelas bases, os alicerces da Boa Nova que Jesus convidava a todos. Então, quando Jesus oferecia a cura ao cego e oferecia a proposta de voltar à vida, mas realçando os valores eternos do Espírito, para que não viesse cair nas mesmas vacilações e nos mesmos erros. Então eram convites, eram chamamentos que Jesus oferecia a todos que ali chegavam. Então no seu solo, dali dessa região, foi sepultado Herodes Felipe com muita pompa, havendo recebido várias vezes a visita de Jesus, que ali então realizou esses fenômenos, como eu havia falado. Mas o que teria levado o mestre à lamentação quando se referiu: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro, em Sidom, se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de cinza se teriam arrependido. Então essa citação de Jesus está em João, está em Lucas, capítulo 10, versículo 13. Então, Jesus se entristecia, porque apesar de todas aquelas reuniões, aqueles fenômenos que aconteceram, ainda eles não aceitavam a proposta da doutrina de amor. Então, não foram poucos os admiráveis fenômenos que nela se produziram, sem que a população de cultura helênico-romana se interessassem por reflexionar em torno da sua mensagem imortal. De lá também procedia o paralítico, abençoado pelo divino socorro da piscina de Betesda, na Porta das Ovelhas, em Jerusalém, que após 38 anos, vejamos, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, 38 anos, mais de 3 décadas que esse paralítico era levado a essas águas dessa piscina, aguardando o milagre das águas para serem movimentadas pelos anjos, o que produziria a cura dos enfermos que nela se atirassem. Mas ele não conseguira êxito, e Jesus o recuperara. Então, por 38 anos ele foi levado nessas águas e não tinha conseguido ser curado. Então, ele era conhecido, tanto quanto ao cego de nascença, eles eram conhecidos por todos que circundavam ali na cidade. E ele não conseguiu êxito, mas Jesus vem então até ele e consegue recuperá-lo, né? Então diz assim: jubiloso e carregando o cálice imundo em que repousava, censurados pelos judeus por essa ação proibida, em razão de ser um sábado. Então vejamos, Jesus diz: levanta-te e anda.
e ele ficou curado. Mas aí Jesus, sabendo de todas aquelas mentes ainda sombrias, né, fala que ele não precisava ir contar a todos, que ele se limitasse a voltar então para uma vida saudável, mas que não precisava falar aos judeus. E aí, censurado pelos judeus por essa ação proibida, em razão de ter sido a cura no sábado. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Então a cura. Interrogado para que informasse quem assim o propusera, esclareceu não o saber, porque ele se havia afastado e perdera-se na multidão. Isso, porém, era fácil de identificar-se, aumentando o ódio dos seus perseguidores morais, que procuravam motivo para incriminar Jesus, acirrando mais os seus sentimentos inferiores. Aí agora vem algumas palavras para que todos nós possamos reflexionar também. Então, sentimentos inferiores de inveja e malquerença. Então eles não admitiam que Jesus operasse as curas no dia de sábado, porque não era, ia contra a tradição. E ainda mais quando Jesus se afirma que Deus era o seu Pai, que ele era o filho do nosso Pai. Então eles achavam uma blasfêmia. Como que aquele rabi, aquele nazareno, poderia se achar o filho de Deus? Mas com toda certeza, nós sabemos que nós estamos habitando um planeta tão amoroso, planeta escola, planeta hospital, planeta presídio, para que nós, quando aqui chegamos, aprendermos através das vidas sucessivas, como nos explica o Consolador Prometido, através dos aprendizados de várias vidas, que possamos vencer então as montanhas das nossas próprias dificuldades. Então vejamos que ali houve a cura daquele paralítico. Ele poderia voltar à vida normal, mas aí ele se depara com o sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Então era ainda um sentimento inferior, sentimentos inferiores de inveja e malquerença. Então o livro, as mensagens de Amélia Rodrigues, vem nos relatar esse esforço individual de cada um de nós, que fomos por muitos séculos convidados também por Jesus, para deixarmos essas questões inferiores dos nossos sentimentos antagônicos à lei do amor, para seguirmos mais leves, seguirmos mais cheios de compaixão aos irmãos sofredores, vibrarmos de alegria pela conquista, pela paz do nosso irmão ao lado. É essa a proposta de Jesus. Depois Jesus encontrou então o ex-paralítico no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então olha a recomendação que esse mestre incomparável das nossas vidas, que é Jesus, que vem nos trazer o seu exemplo maior, ele como modelo, Jesus, modelo e guia da humanidade, a luz do mundo. Então vem trazer a recomendação psicoterapêutica de Jesus, né? A recomendação tinha procedência porque todas as aflições como bênçãos procedem do ser interior, dos seus atos, devendo se recompor as paisagens morais, a fim de que os males e a degeneração não voltem a povoar o mundo íntimo.
dando lugar a danos maiores do que os anteriores, aqueles dos quais foi liberado. Então, Jesus curou o paralítico que estava naquele caso imundo, né, cheio de sujidades, né, sofredor, que ficou ali por 38 anos, sofrendo, esperando que aquelas águas, né, fossem movimentadas pelos anjos. Então, 38 anos se passaram. E quando Jesus oferece essa oportunidade, também lhe dá a recomendação: vai e não voltes a errar. Vai e procure renovar a intimidade dos seus sentimentos, né? O insensato, porém, correu célere e foi dizer aos judeus quem o havia liberado da paralisia, dando lugar a que os insanos aumentassem a perseguição contra o justo, pelo hediondo crime de amar e de servir. Então, porque Jesus curou no sábado, então ele era perseguido. E sendo que a bandeira, o ensinamento maior de Jesus, amar e servir. Também poderíamos falar renovar-se, mudar a sintonia dos pensamentos inferiores em relação à paralisia dos sentimentos. Ademais, justificavam a sua insânia perseguidora por Jesus, afirmava que Deus era seu Pai, o que não deixa de ser paradoxal, no que olvidavam da origem divina de todos os seres e da misericórdia do genitor divino. Então, toda aquela população ainda se debatia em sentimentos degradantes de inveja, ódio, rancor, mágoa, e não aceitavam a proposta dessa luz íntima, essa luz que convida à renovação pelos sentimentos. Quantos séculos, então, nós passamos fechados ao entendimento, e agora, com a graça de Deus, pela misericórdia infinita do nosso Pai Celestial, estamos vivendo um contexto ainda de gravíssimas situações, guerras, fomes, tempestades, a natureza sofredora, trazendo resultados de catástrofes, enchentes, fogo, aí também a população sofrendo com a miséria social, com a indiferença, crianças à mercê de tanta exploração, tanto sofrimento, mas nós sabemos que é um momento de revisão para que o planeta se transforme em mundo de regeneração, de paz, com iluminação através dos bons sentimentos, do amor, da caridade. Então é necessário primeiramente trabalharmos o solo árido dos nossos corações. O mundo de regeneração inicia-se dentro do coração de cada um de nós, habitantes deste planeta escola, habitantes que somos, e pela graça de Deus recebemos várias e várias vidas de aprendizado. Várias vezes tivemos os nossos lares com as nossas amadas mães que nos receberam, os pais, mães que nos receberam para um novo aprendizado. E os livros, as psicografias, através de Divaldo Pereira Franco, esse espírito luminar da Amélia Rodrigues, os livros da psicografia de Chico Xavier, através das mensagens de Emmanuel e de tantos outros espíritos, nos convidando a trabalharmos os nossos sentimentos mais íntimos, no dia a dia, no silêncio das nossas horas, na reflexão diária, sem planejamento de grandes acontecimentos, mas era essa a humildade, o amor tão intenso que Jesus oferecia a todos nós. Jesus, porém,
pairava acima deles e sabia que o sábado foi feito para o homem e não este para aquele. Então, a renovação, a necessidade que temos de vencermos as montanhas do nosso eu, né? O eu profundo. Então, aqui a Amélia Rodrigues nos traz a reflexão. A paralisia do homem de Betsaida toma conta da odierna sociedade que vive à procura das novas piscinas dos milagres, após a exaustão naquelas dos prazeres insanos e degenerativos, a fim de retemperar o ânimo e restabelecer as forças para novamente atirar-se na intoxicação da volúpia em que se aturdem e enlouquecem. A palavra, no entanto, do incomparável Rabi da Galileia permanece como único roteiro de segurança para os caminhantes terrestres que se perderam na estradas do prazer utópico e alucinante, gerando os tormentos que se rebocam. Há necessidade de não voltar aos comportamentos anteriores. É o primeiro passo para a recuperação do bem-estar. E quando ainda se encontre sob as chuvas das consequências dos erros anteriores, a mudança de pensamento, olha que roteiro importantíssimo, a mudança de pensamento e de atitude para o bem, logo proporciona alteração emocional, que irá contribuir eficazmente para a alegria de viver e a paz. Então, nós sempre ouvimos nas palestras do Divaldo Pereira Franco, cultivar a alegria de viver, a afirmação de Jesus, tende bom ânimo, para vencermos o mundo das ilusões, a paralisia dos bons sentimentos, a paralisia dos enganos, de todas as ilusões que levam ao egoísmo, ao orgulho, à prepotência. Então, são convites à reflexão profunda do ser, para que este momento seja de cultivar as sementes imorredoras da paz, da alegria, da caridade, do amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos, né? Então aqui a Amélia nos ensina: a ilusão campeia assustadoramente. O seu ópio que fascina, entorpece os sentimentos e anestesia o discernimento, mantendo as suas vítimas em estados de confusão e de ansiedade. Seria de repetir-se conforme Jesus: ai de vós, Betsaida e Corazim modernas, que tendes acompanhado a marcha do progresso da ciência, o progresso da ciência, da tecnologia, distante, porém, dos sentimentos morais, dos compromissos espirituais, porque perdeis a oportunidade incomum da própria aventura. Então, olha a advertência de Jesus: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Então, voltemos ao sentimento, à simplicidade. Nós temos ouvido em palestras públicas, principalmente as que Divaldo nos transmite da Mansão do Caminho, o convite à simplicidade, à observação, à atenção a todos os detalhes do carinho, da amizade, da simplicidade, mas também do cultivar a alegria e a humildade.
As modernas Betsaidas, assinaladas pelos paralíticos da alma, ao mesmo tempo fornecedoras de apóstolos como Pedro, André e Felipe, encontram-se em expectativa construindo os templos ao paganismo do prazer, porém expectantes quanto ao amor de Jesus. Então houveram fenômenos de curas que era para levar aquela população a uma reflexão profunda do existir, da imortalidade do Espírito, da mensagem imortal de Jesus. Então há o roteiro de Jesus, a mudança de pensamento e atitude para o bem, logo proporcionam alteração emocional, a alegria de viver e a paz. Seguir, então, para todos nós, para todos e todas nós, neste momento que compomos a família humanidade terrena, seguir sem o catre das misérias, livre na conquista dos espaços do amor e da solidariedade, renovação de atitudes, sintonia com a luz de Jesus, trabalho, realçando o trabalho íntimo de cada um de nós na renovação e no seguir esse farol de luz que é Jesus, né, nas nossas vidas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando através do estudo das obras de Amélia Rodrigues. Agradeço primeiramente a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, aos benfeitores espirituais que nos assistem com tanto amor, com tanta humildade no anonimato das suas tarefas e nos enviam então essas mensagens de renovação e também de luz. Então, muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.